vamos lá, mais uma semana, segunda-feira de muito frio para nós. Vamos fazer uma revisão, a gente falou pra caramba das leis de Newton, certo? E aí, vocês lembram das 3 leis de Newton? Boa noite. Lembram qual que é a primeira lei de Newton? Fala aí para mim, se vocês estão lembrados. Inércia, o que diz a lei da inércia? Pode usar o microfone se vocês preferirem. Isso, um corpo em estado de inércia tende a permanecer em estado de inércia, né? Seja em movimento ou parado. E só todo mundo mandando muito bem, até que uma força o tire desse estado, né? Então não vou escrever isso porque é muito grande, mas essa é a primeira lei aí, a lei da inércia. E a segunda lei? Qual é a segunda lei? Vamos ver se estão afiados. Segunda lei, vou dar uma dica aqui, ó. Opa, cagou meu coração, brother. E aí, segunda lei, força resultante é o produto da massa e da aceleração, muito bem. Ou força, meu amor. Força, meu amor é um jeito fofinho aí de lembrar ela. E a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Ação e reação, muito bem. Ação e reação, ou de uma maneira mais bonita, né? Toda vez que você faz uma força sobre um corpo, né? Você aplica F1 sobre um corpo, este corpo vai devolver uma força de igual intensidade, porém de sentido contrário. Então, colocar assim, a força que um faz em 2 é o negativo da força que o 2 faz em 1. Beleza? Que seriam sentidos contrários. E aí, basicamente, essas são as 3 leis de Newton. E o que a gente vai ver, então, vai ser decorrência dessas 3 leis aí. Show! Então, vindo aqui para os exercícios, eu ainda não postei no Classroom, né, mas está no Drive já as coisas. Caso vocês se sintam com pressa aí de fazer, pode pegar lá. A gente não fez esse da canoa, certo? A gente parou no meio dele, se bem me lembro. Então, é isso que vamos fazer agora. Opa. Tá, então deixa eu ver, só parar de apanhar aqui pro Zoom e já fica bom. Tá. Então, eu vou ler de novo, porque, né, vocês provavelmente não lembram aí do texto e tudo mais. E aí a gente toca daqui para frente. Então, no movimento das bandeiras, situados no Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Viltor Brechet representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma canoa arrastando-a pela mata. Admita que, numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de igual intensidade entre si, e que as forças exercidas pelos cavalos também têm a mesma intensidade entre si. Na malha quadriculada estão representados os sentidos de direção dos vetores da força de um homem e de um cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força do cavalo e do atrito são múltiplas da força de um homem. Então, né, o homem seria a força unitária, então qualquer outra força seria múltiplo dela, né? O cavalo 5 vezes maior e a força de atrito aqui 15 vezes maior que a força do homem. Imagine que em determinado momento as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e o atrito da canoa. A canoa tem uma massa de 1.200 kg e, devido às forças aplicadas, ela se movimenta com uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem em newtons é. Então, é um exercício bem grande. Tem cara de Enem, né? Mas caiu, na verdade, no ETCAP, alguns bons aninhos atrás. Mas é um exercício que eu gosto bastante e eu acho bem importante.
Uma por quê? Porque é importante vocês lerem textão, vocês verem imagem, ver coisa que não serve para nada no meio do exercício, porque isso em outro vestibular então, é de fato o treino, né? Outra coisa que vai usar algumas componentes da matéria. No caso, a gente vai usar bastante soma de vetor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui ó, é o seguinte. Imagina que você tem sua canoa, e aí eu tenho, agindo sobre a minha canoa aqui, ó, a força de atrito. Então, a força de atrito ela é contrária ao movimento, né? Ela sempre tenta impedir o movimento. Então, vou colocar aqui minha força de atrito, que é igual a 15 vezes a força de um homem. Tenho também aqui 7 homens e 2 cavalos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a força do cavalo. Aqui também seria a força do outro cavalo. E aí tem mais 7 homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? E aí vem a grande pergunta que é: quem é a força resultante? Ou, em outras palavras, como eu somo esses vetores? E aí você tem que lembrar lá da aulinha de vetores, que foi há 2 aulas atrás. E aí, como a gente soma esses vetores? Primeiro, vetores aqui, ó, esses da frente, que tem a mesma direção e o mesmo sentido. O que eu posso fazer com eles? Disso. Ó, revisão aqui para quem perdeu, né? Os 2 casos principais aí de vetores que a gente vai usar. Somos módulos, boa. Eu posso ter aqui, né? Vamos pôr aqui uma força 2 e uma força 1. Como a força 1 e a força 2 agem para o mesmo sentido, isso aqui é como se eu tivesse uma força resultante aqui, né? Que vai ser, na verdade, o somatório aí das 2 forças. Então, uma força está somando com a outra, né? Uma está ajudando a outra. E aí, eu posso ter o caso de ter uma força ao contrário da outra. Então, tenho uma puxando para um lado e uma puxando para o outro, o famoso cabo de guerra. Espera aí que chegou alguém. E aí, como que fica nessa situação? Então, continuando aqui, né? Quando eu tenho uma para cada lado, minha força resultante, ela vai ser para o lado da maior força aqui, porém agora ela vai ser uma força menos a outra, né? Já que eu tenho uma força segurando o movimento aí, basicamente. Então, no caso aqui, ela vai ser F2 menos F1. Beleza? Voltando aqui para o exemplo que a gente tinha para o exercício, se eu somar tudo isso aqui, ó, eu estou somando o quê? 2 cavalos, cada um tem 5, então já dá 10. E 7 homens, cada um tem 1, então isso vai ficar um vetorzão aí de 17 vezes o meu vetorzinho H, né? 17 vezes a força que um homem faria. Continuando aqui. E para trás eu tenho aí uma força de 15H, né? Uma força de 15 homens puxando aqui para trás, força equivalente a de 15 homens. Então, quem que é a minha força resultante? A minha força resultante vai ser uma menos a outra, certo? Então, é como se tudo o que eu tivesse aqui na canoa resultando, né, minha força resultante aqui, é simplesmente a força aí de 2 homens, beleza? 2H, no sentido que tinha mais forças, no caso aí do 17. Ah, legal. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar a segunda lei de Newton, ó. A força resultante, né, força meu amor, é a massa vezes a aceleração. A massa ele me deu, a aceleração ele também me deu. Então, só substituir aí, né? Ó, a força resultante vai ser a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que é 0,4. Posso até cortar aqui, né? Ó, um zero dali com 0, daqui, né? Divide um por 10, multiplica o outro por 10. 120 vezes 4 dá 480. Então, minha força resultante é 480 newtons.
E aí, né, galera, se vocês fazem isso, imagina o aluno do técnico prestando ETCAP com 15 anos nas costas. Porra, 480 newton, beleza, professor, D, próxima, vai que vai, né? Vamos acabar a prova logo, que essa prova é muito grande. Não, quem fez isso já dançou aí, né? Porque essa força resultante, ela é igual à força de dois homens. E eu quero saber quanto vale a força de um homem só, certo? Então eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Passo 2 que está multiplicando lá para dividindo. Então a força que um homem faz, na verdade, é 240 newtons. Beleza? Vocês entenderam essa tranquilamente? Não tem dúvidas? Não tem questionamentos? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo, de boa. Eu adoro ouvir isso. Então, show, vamos para o próximo. Agora tudo faz sentido, melhor ainda, né? Tá, agora eu tiro o zoom desta maldita. Mais ou menos ainda. Por que que o zoom é tão ruim nesse programa? Não quero dar mais. Tá, então, vamos lá. Esse aqui ele fala assim, esse aqui também caiu num vestibularzinho de técnico, não foi no vestibular real oficial, não. Após brincarem de adivinhação, Eduardo e Mônica vão para um local empinar pipa. Mônica comenta com Eduardo que ele aplica na linha uma força de intensidade F e consegue manter a pipa no céu em uma mesma posição durante um certo tempo, ou seja, parada. Mônica diz ainda que este fato relembra os princípios formulados por Sir Isaac Newton. Eduardo, sem hesitar, concorda com Mônica e diz corretamente que, neste momento, e aí tem as alternativas aí. Então, a força resultante que atua na pipa vale F? Sim ou não? A força resultante que atua na pipa vale F? Ai, ai é bom a gente desenhar, né? Vamos lá. Perdoa aí que desenhar pipa não é meu forte e nem nunca foi. Até que não saiu tão ruim assim. Que a minha e aqui é a rabiola. Então, beleza. Tem a do vento também. Tem força do vento, né? Ó. Então, o cara aqui, ele vai fazer uma força F aqui na linha, né? Ele vai puxar essa pipa com uma força F, certo? Porém, é exatamente isso, né? Se a pipa puxa o vento para baixo, o vento puxa a pipa para cima. Então, o vento vai fazer uma força aqui na pipa, que é justamente essa força de sustentação. Aqui eu vou colocar força do vento, né? Beleza? Então, vamos pensar o seguinte: se só tivesse essa força F, né? Porque a A fala que a força F, o valor da força resultante que atua no pipa vale F, que é a força que o menino puxa. Se só tivesse essa força F, o pipa ficaria parado? E agora? Se apenas F agisse, o pipa ficaria parado? A pipa, né? Não, tem a força do vento, isso. Então, perfeito. Como se eu tivesse só a força F, o que ia acontecer, né? Ela ia puxar o pipa para baixo, né? Força é massa vezes aceleração, eu ia ter a aceleração abaixo, ia cair muito bem. Então,
Vamos lá. A B. As forças de ação e reação possuem sentidos opostos. Sim ou não? Vamos pular a B. Não, o Mário disse que acha que sim. A Auriel também. Certo. Vamos para C, ó. A pipa está em repouso devido apenas à força F. A C. A pipa está em repouso devido apenas à força F. E aí, sim ou não? Não. Muito bem, né? Isso aí é basicamente o que a gente viu na A, certo? Se tivesse só a força F, ela descia. A D. A soma das forças que atuam na pipa tem um valor F. Sim ou não? Quanto mais você pipa puxa a pipa, mais a pipa voa, pensando na B. É, essa é a ideia, né? Pensando aqui no desenho, ó. Quanto mais eu puxar a pipa com essa força F, ela vai tentar descer, empurrando o vento para baixo. Como ela empurra o vento para baixo, o vento empurra ela para cima. Então tem essa ideia sim. Quanto mais rápido a pipa descer, né? Quanto maior for a força que ela implica no vento aqui, mais o vento joga ela para cima. Que mais? Vamos lá, a última. A resultante de forças na pipa não terá o valor zero. Se a resultante não for zero, a pipa não fica parada, né? A pipa vai estar em movimento. Então a resposta certa é a alternativa B. As forças de ação e reação possuem sentidos contrários. Beleza? Então, beleza. É... Tá, mais uma. Essa aqui eu vou deixar para fazer depois, pelo um simples motivo de eu vou falar algumas coisas que vai facilitar aí isso pra gente nessa aula. Opa, o João falou para eu repetir. A é o valor da força que atua resultante na pipa, vale F. Não, não, também não. E, a resultante das forças na pipas não terá um valor nulo. Também não, né? Porque a pipa, para ela ficar parada, ela tem que ter o valor nulo da força resultante, né? Porque se você tem a força resultante, você vai ter uma aceleração puxando essa pipa, esse corpo para algum lado. Então, no caso, tenho que ter uma força resultante igual a zero. Então, a única que é verdade é a B, que os pares as forças de ação e reação possuem sempre um sentido oposto. Beleza? Galera, na aula passada eu expliquei aquele lance de peso, o peso de força, tudo mais, eu expliquei, né? Porém, eu não expliquei força normal, né? A normal eu não expliquei, eu expliquei também, não, né? Força normal, normal não. Então tá, eu vou deixar esse aqui, eu já explico daqui a pouquinho. Vamos fazer esse aqui e, e aí a gente finaliza essa primeira parte. Então esse aqui caiu no Enem de 2012. Durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Olha só, né? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro na interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Sim ou não? A força de ação é aquela que é exercida pelo garoto. Essa questão é chata. É Enem, né? Sim, ela é a força exercida pelo garoto, mas é esse argumento que a mãe vai utilizar para apontar o erro de interpretação? Com esse argumento a mãe consegue mostrar que o garoto está errado? Não, né?
Então, não é a A, apesar dela estar correta. A força resultante sobre o móvel sempre será nula. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. E aí, pensa quando vocês vão empurrar um móvel na casa de vocês, o que que acontece? Vocês conseguem? Se você consegue, você põe uma força nele? Sim, né? A força resultante não vai ser sempre nula. Senão você nunca conseguiria empurrar o móvel. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. E aí, as forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Também não, né? Se a força que o chão exercesse sobre o garoto se anulasse, o chão não fizesse força nenhuma sobre o garoto ia andar igual anda num futebol de sabão, beleza? Ele ia ficar deslizando o pé e o pé dele não ia sentir uma força do chão para que ele pudesse ir para frente. Provavelmente ele nem conseguiria fazer força no móvel. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Pode ser isso? Não, né? Porque um para ação e reação sempre tem a mesma intensidade nas forças. Beleza? Porém, em sentido contrário. E a letra E, o para ação e reação não atua em um mesmo corpo. Corretíssima. O garoto faz força sobre o móvel faz força sobre o garoto. Então, sim, vai ter uma força sobre o móvel que, se vencer o atrito do chão aí, vai pôr o móvel em movimento, sim, né? Beleza? É necessário dois corpos, né? Sim, é necessário dois corpos. Um corpo só e não tem como fazer uma força nele mesmo, né? Você pode tentar pensar que você pode dar um soco na sua própria mão ou na sua própria cabeça, coisa do tipo, mas ainda assim você vai ter um par ação e reação aí dentro, vai ser tratado como dois corpos distintos. Eu vou passar um exercícios para vocês e aí neles tem uma pergunta muito interessante que vai falar exatamente sobre isso, que é mais ou menos assim: uma pessoa sobe na balança com uma bengala e aí ela começa a pressionar a bengala para baixo. Ela faz força na bengala, né? E aí se a balança vai marcar mais, menos ou igual. Mas vamos pensar nisso depois. Ou pense nisso já, mas me respondam na próxima aula. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai fazer só exercício. De leis de Newton, que a gente tinha de novidade, tinha de conteúdo em questão de teoria, é isso. Porém, leis de Newton, ela cai de um jeito bem aplicado. Então a gente não vai ver muita teoria caindo no vestibular. A gente vai ver muito mais exercícios do tipo de bloquinho, que manda a gente calcular as forças entre os bloquinhos e coisas do tipo. Esse aqui, então, ó, ele fala assim: três blocos ABC com massa MA de 5 kg, MB de 2 kg e MC de 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito. Aplica-se ao bloco A uma força de 20 newtons, constante, como indicado na figura. Determine a aceleração do conjunto. Tá, então para eu determinar a aceleração desse conjunto, na verdade é bem tranquilo. É só eu conseguir pensar aqui, ó, que isso aqui é na verdade uma coisa só. E é bem tranquilo pensar isso, né? Porque se empurrar o A empurra o B empurra o C, como nessa direção, não tem por que nenhum deles descolar, né? Então pensa nisso como um corpo só. E aí, pensando nisso como um corpo só, o que, que eu vou ter? Eu vou ter, né, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser a minha força resultante sobre a massa. A força resultante é o 20, né, que ele já me deu.
E quanto que vale minha massa? Aí a massa vai ser a soma dos 3 bloquinhos. Então vai ser 5 mais 2 mais 3. 2 com 3 dá 5, né? Então 5 mais 5, isso aqui dá 10. Então minha aceleração é 20 dividido por 10, costuma dar aí, né, 2 metros por segundo ao quadrado. Até agora, beleza? Tranquilo? Ah, tranquilo. Então, presta atenção na B, porque aqui é onde vocês começam a encontrarem problemas, dificuldades, mas é tranquilo também. Ele quer saber a força que B exerce em C. Tá, então a força que B exerce em C, o que, que eu vou fazer? O jeito mais fácil de eu fazer esses exercícios é a gente pegar sempre o bloquinho mais longe de onde eu estou aplicando a força e fazer aí nele o diagrama de forças que está agindo sobre ele. Então, que força que age aqui sobre o C? Quem que faz força sobre o C? Quem faz força sobre o bloco C? Quais são as forças que agem sobre o bloco C? O bloco B, perfeito. Então tem uma força aqui, né? Do bloco B empurrando o bloco C. Chamar de força que B faz em C. E basicamente só ela, né? Não tem mais ninguém. Acho que chegou alguém aqui na conversa. Ó, o Eduardo. Boa noite. Então vamos lá, continuando. Então não tem mais ninguém que faz força sobre o C. Então essa força BC vai ser a própria força resultante sobre o C. Vocês concordam comigo? Já que ela é a única força que age sobre o C, essa força que B faz em C é a força resultante aí do C, que nada mais é que a massa do C vezes a aceleração. E a aceleração é a mesma, né? Porque o A, o B e o C estão colados. Então, tudo que um acelerar, os outros vão acelerar também. Então, essa força aqui, que o B faz em C, vai ser a massa do C, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a força que o B faz no C é igual a 6 newtons. Beleza? Aqui, tranquilo? Ah, vocês precisam entender essa B para a gente ir para C, senão vai ficar muito perdido. Então, a massa de B não importa, por enquanto não. Agora vai importar, porque agora eu vou calcular o bloquinho B. Ó, então vamos lá, vamos ver se vocês entendem. Qualquer coisa, galera, me dá um grito aí que eu paro aqui e aí a gente volta. Quem faz força no bloco B? Quem faz força no bloco B? O A, só o A faz força no bloco B? A e C, né? Porque se o B faz força em C, o C também faz força em B, né? Então eu tenho aqui uma força que A faz em B e do lado de cá eu tenho uma força que o C faz no B. Quanto vale a força que o C faz no B? 6. Isso aí, vale 6, né? Porque é uma paração e reação. Então, se o B faz 6, o C também faz 6. Perfeito. E aí, vocês concordam comigo que a força resultante vai ser a força que o A faz em B menos a força que o C faz em B, certo? A força resultante vai ser uma menos a outra. No caso, daria algo aqui assim, né? Ó, força resultante aí do B. E essa força resultante do B, eu sei que é a massa do B vezes a aceleração. Ou seja,
A massa do B é 2, a aceleração também é 2, então isso aqui é 4 newtons. Porém, tem esse menos 6, né? Então, passando esse menos 6 para o outro lado, a força que A faz em B é 4 mais 6. Então, a força que A faz em B é 10 newtons. Beleza? Show até aqui? E aí a gente já respondeu o exercício. Porém, já acabamos. Eu vou fazer um balancinho do bloco A só para mostrar que as coisas de fato funcionam, beleza? Só para mostrar que a física é perfeita, bonita, maravilhosa, gostosa e cheirosa. Então, né, o que eu tenho de força agindo sobre o bloco A? Desculpa. Eu tenho essa força externa de 20 newtons. E quem mais faz força sobre o bloco A? Tem mais força agindo sobre o bloco A? Tem a força do B, né? Quanto que vale a força que o B faz em A? Quanto vale a força que o B faz em A? 4 newtons? Não, 10 newtons. Cuidado aí. É a mesma que o A faz em B, né? Então, ó, a força que o B faz em A é 10 newtons. Então, aqui, pela essa lógica, né, eu tenho uma força resultante que seria 10 newtons para cá. Vocês concordam? Então, a força resultante em A aqui, ó, que daria 10 newtons. Porém, se eu aplicar aqui a segunda lei de Newton, né, eu sei que a força resultante do A tem que ser a massa do A vezes a aceleração. Ou seja, a massa do A vale 5 kg e a aceleração vale 2. Então, a força resultante aqui no A vale 10 newtons, beleza? Ó, deu certo pelos dois sentidos. Beleza? Lembrando, não precisava disso para resolver o exercício. Eu estou fazendo isso para a gente trocar uma ideia aí e já ir compreendendo, beleza? Tá. Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre os tipos de força, né? Os tipos diferentes aí de força. A gente vai dividir as forças, classificar elas, né? Segundo a sua natureza em força e força de campo. Vocês conseguem imaginar o que é uma, o que é a outra? O que é uma força de contato? O que é uma força de campo? Força de contato é fácil, não? O nome já diz. Você tá com saudade de mim ou da física? Os dois, né? Mentira. Física, né, velho? Física é muito da hora. E aí, o que é uma força de contato? Vai, força de contato, o nome já diz tudo, né? Força de contato é uma força que você precisa ter contato. E uma força de campo, ela age sobre distância, né? Ela não precisa estar encostado aí para aplicar essa força. Então, a força peso, ela é uma força de contato ou é uma força de campo? Força peso, é uma força de contato ou uma força de campo? De contato, os dois. Faz o seguinte, ó. Levanta aí da cadeira e dá um pulinho. Pula, tira o contato com o chão. Deixa o seu corpo no ar. Você vai continuar, você vai sentir efeito dessa força? Sim, né? Então, se você sente o efeito dessa força sem contato, significa que ela é uma força de campo, beleza? Ela não precisa do chão para fazer força em você. Força-peso
é uma força de campo que os corpos com massa, né, que os corpos materiais sentem devido ao campo gravitacional. No caso, o campo gravitacional da Terra, né? E aí, eu falei com vocês, gravitacional, né? Como que a gente calcula essa força-peso? Não falei? A letra ficou um pouquinho feinha aí, vocês perdoam eu. Então a gente comentou na outra aula que a força-peso, ela é a massa vezes a gravidade. Então, aqui no caso, ó, eu coloquei eles em vetor. Por quê? Porque a massa ela é um escalar, ela só tem um valor, né? O vetor, a aceleração, gravidade, ela tem direção, intensidade e sentido. E a gente sabe que ela age para o centro da Terra. Então, o peso vai acompanhar, né, essa direção, intensidade, não, desculpa, a direção e o sentido da gravidade. Porém, a intensidade vai ser multiplicada pela massa. Beleza? Tá, a força de normal é uma força que a gente pode falar que é uma força de contato. O que a normal faz, né? Imagina o seguinte: pensa na bunda de vocês. Sua bunda tá numa cadeira, num sofá, em alguma coisa, e tem uma força peso agindo para você ir para baixo, certo? Porém, você não está indo para baixo, você está parado. Então significa aí que eu tenho uma força normal que te faz não descer, beleza? É a força de como se fosse de incompressibilidade dos sólidos. Ela não deixa os sólidos se comprimirem. Força de Nossa, eu vou escrever errado. Comprimibilidade. Será que é isso? Incompressibilidade. Não. Tá tudo errado isso aqui. Tá, então é uma força de contato que não vai deixar você afundar num sólido, beleza? Mais fácil falar assim, né? Então, vamos pensar o seguinte. Vocês imaginaram aí a bunda de vocês, né? Então, vamos pensar nela. Então, tem aqui uma bundinha, tem aqui uma cadeirinha. É lógico que isso aqui está em contato, beleza? Mas eu estou tentando deixar eles separados justamente para a gente pensar na força que atua aqui entre eles. Então, só utilizando aí da minha legenda, isso aqui é o chão, isso aqui seria a cadeira, né, ou o assento, e isso aqui seria o nosso corpo. Show, 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 show. Então, vamos pensar o seguinte, galera, presta atenção que agora é a hora da coisa louca aí, ó. Eu tenho uma força peso que vai agir para baixo aqui na minha bundinha. Essa força peso que age para baixo na minha bunda, né? Ela vai ser aplicada sobre a cadeira. Então a cadeira vai devolver aí uma força para mim, que é o que a gente chama de normal. Então a cadeira ela vai me devolver uma força aqui, que é a minha força normal, que não vai deixar eu afundar. Então ela vai manter o meu corpo em equilíbrio, beleza? E aí talvez você fale, então o peso é normal aqui, é uma ação e reação, mas está agindo no mesmo corpo. Não, 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 porque o peso da sua bunda vai agir sobre a cadeira, beleza? Então vai agir aqui, ó, empurrando a cadeira para baixo. E aí a cadeira empurra o chão para baixo, certo? Junto aí com o peso da cadeira, né? Beleza, então se a cadeira empurra o chão vai empurrar a cadeira para cima. E é justamente daí que a cadeira tira forças, né, para empurrar a gente para cima. Beleza?
Então, o que vocês têm que prestar atenção é que é o seguinte, ó, o que são para-ação e reação aqui? O para-ação e reação é o seguinte, ó, o peso que eu empurrei a cadeira para baixo e a normal que a cadeira me empurrou para cima. O peso que a cadeira empurrou o chão e a normal que o chão empurrou a cadeira para cima. Esses são os pares ação e reação. A força normal e a força peso no mesmo corpo nunca vai ser ação e reação, porque ação e reação agem em corpos separados, beleza? Se não tivesse a força de normal, seria como? Pergunta da Júlia. Imagina que você senta na água, seria a mesma coisa. Como assim empurrar para cima? Então, pensa no que eu acabei de falar para a Júlia. Imagina que você está sentando na água. O que que vai acontecer? Você tem uma força-peso te puxando para baixo e você vai ir para baixo, certo? Você vai afundar. Porém, quando a gente faz isso sobre o chão, né? Você senta no chão, você não afunda. Se você não afunda, significa que existe uma força que te puxa para cima, já que você sabe que tem uma te puxando para baixo. E se você não está indo nem para cima nem para baixo, né? Se você não tem aceleração nem para cima nem para baixo, sua aceleração é zero, sua força resultante também é zero. Então a gente sabe que tem uma força que vai compensar essa força peso para deixar minha resultante igual a zero. Beleza? Não, seria só no estado sólido, na verdade. Se você tentar sentar no ar, sentar no líquido, qualquer coisa, na água, qualquer coisa desse tipo, ela vai afundar. Só o sólido que tem essa força normal aí, essa força de incompressão. Faz essa força que não deixa você afundar. Beleza? E a força de atrito? A força de atrito também é uma força de contato que vai se opor ao movimento. Então, é uma força de contato que sempre se opõe ao movimento, que se opõe ao movimento. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Por que a força de atrito acontece, né? Se você raspar uma mão na outra, você vai ver logo aí que sua mão esquenta, né? Que sua mão produz calor, ou seja, tem energia sendo dissipada aí na sua mão, certo? Por mais que a gente enxergue as superfícies bonitinhas, tipo, o piso é lisinho, meu pé é lisinho, meu tênis é lisinho, sei lá, a capa do caderno é lisinha. No fundo, se você pudesse dar um zoom, 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 zoom muito grande nas coisas, até chegar numa escala microscópica, você veria coisas desse tipo. As superfícies não são perfeitas, elas são rugosas. E aí, quando uma superfície passa por cima da outra, né? Por exemplo, quando você tenta mover aqui sua caixa em cima do chão, o que vai acontecer aí é que o chão vai fazer uma força que se opõe ao movimento, uma força que dificulta este movimento. E essa força é o que a gente chama aí de força de atrito, beleza? Então imagina o seguinte, ó, tenho minha caixa aqui com uma força M. Eu quero empurrar minha caixa com uma certa força aqui, então eu vou fazer uma força nela nesse sentido, eu vou chamar de força externa. Tá, então o que eu tenho agindo sobre minha caixa? Eu tenho aqui agindo uma força peso, e aí eu sei que essa força peso vai valer a massa vezes a gravidade, certo? A caixa ela não está descendo nem subindo. Ela está parada nessa direção aqui, né? Na direção vertical. Então, o que, que significa? Que eu tenho uma normal aqui que é em módulo igual ao peso, certo? Então, o módulo da normal é igual ao peso. Ou seja, a normal também vale a massa vezes a gravidade, nesse caso. E aí, vai me aparecer aqui ó, uma força de atrito contrária ao movimento. Então, no caso, o movimento está para lá, a minha força de atrito vai estar para o lado de cá. Então, essa aqui é minha força de atrito. E minha força de atrito, ela vai valer o coeficiente de atrito, que vai depender de cada superfície,
vezes a força normal. Então, como assim, né? O coeficiente de atrito depende da superfície. Imagina o seguinte, você chuta uma bola num gramado, né? Quem joga futebol vai ter mais facilidade que esse exemplo. Você chuta a bola num gramado. Ela vai correr, porém, ela vai ter essa força de atrito que vai fazer ela parar, né? Vai ter uma força contrária ao movimento aí, freando sua bola. Se você vai e molha esse gramado, você muda esse coeficiente de atrito, certo? Essa força de atrito fica menor, ou seja, a bola consegue correr mais até parar. A força de atrito é uma força dissipativa, né? Ela dissipa energia. Então ela tira energia da bola. No caso aí, vai depender desse coeficiente de atrito, né? Imagina, sei lá, arrastar um móvel num piso lisinho e arrastar um móvel num piso cheio de pedregulho. Ou exemplo bom também, quem anda de skate, de patins, né? Por que a gente não anda em ruas que é totalmente zoada, assim, né? Aquelas ruas cheias de pedrinha, rua de paralelepípedo, coisa do tipo. Porque essa força de atrito faz a gente perder velocidade, né? Então a gente quer sempre diminuir a força de atrito, sempre quer esse coeficiente de atrito. Beleza? Essa parte aqui, galera, eu acho que é importante vocês copiarem aí no caderno essa formulinha. E isso, patinar no gelo é por exemplo, um jeito de tirar bastante esse atrito. Futebol de sabão também é um jeito, uma experiência que a gente vê pouco atrito também. Beleza? Então, ó, essas formulinhas são bem importantes, né? O do peso, né, que é igual a mg, a normal vai ser uma força que vai variar, né? Depende da força peso, e a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Essas aí não pode esquecer, beleza? Porque aí agora a gente vai usar bastante forças diferentes. Então, vamos lá. Fazer mais um exercício, ó. Uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com uma velocidade constante. Determine a força resultante sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força de resistência do ar, dado que a aceleração da gravidade tem um valor igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, qual é a força resultante sobre esta folha? A força peso, mas ela tem a força da resistência do ar também. Então, ó, o que que a gente vai pensar aí? Eu tenho aqui, sim, agindo uma força peso, né? Então, puxando aí minha folha para baixo. E esse peso vale justamente a massa vezes a gravidade. No caso aqui, né, se eu quiser calcular esse peso, eu até consigo, né? O peso é a massa, que é 0,3, vezes a gravidade aqui, quero que se lasque, eu vou usar que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que vocês não podem fazer isso, né? Mudar o valor da gravidade. Eu posso porque não estou numa prova. A velocidade é constante, isso, a velocidade da folha é constante. Então o peso aqui, né, 0,3 vezes 10 vai valer 3 newtons. Perfeito. A chave então é isso aqui, ó, galera. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Isso, né? A aceleração, se vocês lembrarem lá, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, se essa variação de velocidade aqui é zero, se a minha velocidade não varia, significa que a minha aceleração também é zero. E se você não tem aceleração, quanto vale sua força resultante, né? Ó?
sua força resultante também vale zero. Beleza? Se o A vale zero, né? Então sua força resultante também vale zero. Se minha força resultante vale zero, então a gente sabe que existe uma força aqui, que é essa força de resistência do ar, e ela tem que valer quanto? Quanto vale minha força de resistência do ar? Soma de vetor, hein? Isso, 3 também, né? Se você tem 3 para baixo, você tem que ter 3 para cima aqui, para que a resultante dê zero. Certo? Beleza? Tranquilo? Show. Vou pro próximo então. Qual coisa vocês me falam aí, hein? Vamos lá, esse aqui vai ficar cada vez mais da hora. Acredito que talvez seja o último, né? Porque daqui a pouco tem a aula da Luana. Senão, o resto vocês fazem aí para casa. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de leis de Newton. Na verdade, vai falar mais de força. A gente vai entrar na parte de plano inclinado. Acho que se vocês já fizeram as provas passadas aí de vestibular, ou pegaram exercício de vestibular para fazer, ou fizeram o terceiro ano há pouco tempo, vocês lembram que esse é um assunto que cai assim bastante, né? Bem importante. Então vamos lá, ó. Um bloco de massa igual a 50 quilogramas é empurrado sobre uma superfície horizontal por uma força de 220 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é igual a 0,2, calcule a aceleração sofrida pelo bloco. Ó, agora começou a ficar bem mais interessante, hein? E aí, ó, tem uma força aqui de 220 newtons. O que mais que eu tenho de força agindo sobre o meu bloco? Sei que a massa dele aqui vale 50 quilogramas. Quanto que vale o peso dele, então? Se a massa vale 50, o peso vale 500 newtons. Muito bem, né? Que é o 50 vezes o 10 da gravidade. Muito bem. E a normal? Quanto vale a normal? Quanto vale minha força normal? 500 também, perfeito. Se o bloco não está descendo, não está subindo, ele não tem força resultante aí nessa direção, né? Na direção vertical. Então, se ele não tem força resultante na vertical, significa que a normal tem que ser igual ao peso. Beleza, e aí eu tenho uma força de atrito aqui que vai tentar não deixar o bloco se movimentar, né? Que vai tentar atrasar o bloco. E aí eu preciso calcular quanto vale essa força de atrito. E aí a gente viu lá que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então a minha força de atrito vai ser o coeficiente, que é 0,2 vezes a normal, que é 500. Posso cortar aqui, né, o 0,2 com 0, 2 vezes 50. Tenho aí uma força de atrito que vale 100 newtons. Se minha força de atrito vale 100 newtons, quanto vale a minha força resultante e para onde ela está agindo? Força resultante sobre o bloquinho, né? Para onde ela está agindo e quanto ela vale? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da esquerda para a direita, beleza, e vale 120 newtons. Boa! Que orgulho! Então, minha força resultante, ela estaria aqui, né, um pouco menor que essa, igual a 120 newtons. O que ele fez aí, né, para quem
talvez não acompanhou, vai falar que minha força resultante é a minha força externa aí, né, de 220 newtons, menos a minha força de atrito. Opa. Beleza? Então isso aqui vai dar 120 newtons. E quando a superfície está inclinada, é isso que a gente vai ver na aula que vem, querido. Porque com a superfície inclinada, a normal ela não vai ser exatamente igual ao peso todo. Vou dar só um gostinho para você. Ah, tem uma coisa muito importante que eu não falei, né, galera? Ela chama normal essa força porque ela sempre vai ficar perpendicular à superfície, beleza? Sempre 90 graus à superfície. Isso aqui é muito importante. Nas próximas aulas vai fazer mais sentido no plano inclinado. Perpendicular à superfície. Não, é tranquilo, tranquilo, calma, galera. Ó, se ela é perpendicular à superfície, o que significa, né? Que se eu tenho um plano aqui inclinado, que é o que a gente vai ver na próxima aula, o peso ele continua agindo para baixo, né? Para o centro da Terra. Porém, a normal ela vai agir nessa direção aqui, ó, beleza? Normal à superfície. Então, vamos com calma, beleza? Vou deixar para falar disso mais na próxima aula. Mas isso também pode acontecer, inclusive numa parede, né? Ó, quando você parafusa alguma coisa na parede, então tem aqui alguma coisa, né? Um quadro, sei lá, e um parafuso aqui fazendo força sobre ele, né? Então tem aqui meu parafusinho aí. O parafuso faz força aqui para dentro e aí a parede devolve aqui uma normal para fora, né? Perpendicular à superfície também. Beleza? Tá, galera, a última coisa que eu queria falar, eu acho que dá tempo, né? A aula da Luana é 9h30, então eu tenho 10 minutos na minha cabeça. Eu vou ter basicamente dois tipos de atrito. Eu vou ter um atrito, na verdade é o mesmo atrito, porém eu posso ter um atrito cinético e um atrito estático. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nesse exercício falava que era o coeficiente de atrito cinético, tá vendo? Cinético vem de movimento, de cinema, de cinema. Então, estático, ao contrário, né? Que não se move. Então, o atrito pode ser estático ou dinâmico. Dinâmico não seria a palavra mais legal, eu vou usar o que ele usou lá, né? Cinético. O que é isso? Quando você começa a empurrar um móvel, você já percebeu que ele é mais pesado no começo do que depois que você está empurrando? Então, quando as coisas estão paradas, quando ela está estático, ela tem um certo coeficiente de atrito estático que sempre vai ser maior que o coeficiente de atrito cinético, beleza? Então, a força de atrito estática vai ser sempre maior que a força de atrito cinética, beleza? Um exemplo legal disso é o freio ABS. Depois vocês procuram na internet rapidão como ele funciona, mas é muito bonito. Por quê? O ABS é justamente um anti-brake system, um sistema anti-travamento. E aí, o que ele faz, né? Quando você tenta frear seu carro de uma vez, o que vai acontecer? Essa roda que está girando no chão, ela trava e aí você vai arrastando essa roda no chão. Quando a roda está arrastando, está cantando pneu ali, né, gastando a roda mesmo, isso aí é um tipo de atrito cinético, porque você tem um ponto, pega o ponto que está entre o pneu e a roda, né, um ponto, pega só esse pontinho aqui embaixo do pneu, é o mesmo ponto que vai ser arrastado aí, ficar em contato com o chão. Então, para vocês entenderem legal, eu vou pegar uma fita aqui, ó, vamos ver se vocês vão entender. Show aí, ó. E marquei aqui um risco, né? Mas deixa eu marcar maior, porque eu acho que para mostrar pela webcam vai ficar um pouco mais difícil.
Marquei um risco nela, certo? Vocês estão vendo? Deixa eu tentar me achar aí também. Tá, marquei um risco aqui nela. Eu posso parar de compartilhar a tela, acho que vai ser mais esperto da minha parte. Isso. Marquei um risco aqui. Então, minha roda que estava girando, o que acontece? Na hora que eu frear, ela vai parar e vai arrastar. Na hora que ela está arrastando, ela está em movimento. Então, ela tem um atrito cinético, que é mais baixo. Quando ela está girando, por mais que fale, professor, ela não está parada, né? Beleza, ela não está parada, ela está girando. Porém, se eu olhar só um ponto, né? No caso, cadê o pontinho preto? Está chegando. A hora que o ponto preto chega, ó, tá vendo? Ele não está se movendo nesse ponto, ele está se movendo rodando. Então, isso conta como um atrito estático, ou seja, um atrito que é maior do que o atrito cinético. Então, o carro, na verdade, ele freia muito mais antes de cantar pneu do que enquanto ele canta pneu, enquanto ele derrapa. E o ABS faz justamente isso. Quando trava o seu pneu que vai arrastar, ele meio que solta um pouquinho o seu freio, mas isso é bem rápido, bem controlado, né? Então é como se ele soltasse um pouquinho o seu pé do freio, que deixa a roda rodar de novo. E aí você provavelmente está carcando o freio para não bater o carro, né? Trava de novo, ele solta de novo. Aí você trava, ele solta. Então é o sistema antitravamento. O ABS, ele vai ficar sempre soltando o seu freio para que você sempre trabalhe com o seu carro num sistema de regime de atrito estático, um atrito parado, e nunca num atrito cinético, um atrito arrastado, porque justamente o atrito cinético é mais baixo que o atrito estático. Isso. Recomendo para vocês, faz um teste aí rapidão, galera. Ó, sei que vocês vão levantar já, pegar uma água no banheiro, alguma coisa do tipo. Olha para a geladeira que está no meio do caminho, pega o sofá, sei lá, algum móvel um pouquinho relativamente pesado, alguma coisa não seja tão leve, e empurra, tira isso do lugar um pouquinho. Dá uns 5 passos. No primeiro, você vai ver que é muito mais difícil, você faz uma força maior. Você faz muito mais força para tirar isso aí do lugar do que depois para continuar empurrando, beleza? Para continuar movimentando. Então a ideia é essa. Se não tem movimento, se a velocidade é zero, o atrito é estático. Se já tem movimento, aí é um atrito cinético, ele diminui. Porém, vocês não precisam se preocupar muito, porque todo exercício vai te falar, né? Usando o coeficiente de atrito cinético, usando o coeficiente de atrito estático. Então, o exercício vai te guiar nisso. Mas é legal que vocês entendam os dois e entendam o ABS, né? Que é um sistema consolidado. Hoje em dia é lei, todos os carros fabricados, se eu não me engano, desde 2013, são obrigados a ter o ABS. Tá, então, por que o atrito estático é maior? Tá, eu vou dar uma pesquisada para te responder isso com mais consistência na semana que vem, para não me embaralhar aqui. Mas, basicamente, imagina um sistema de cravo e buraco, né? Tipo o cravo da chuteira com um buraco do chão. Fica mais interessante você pensar na neve, na verdade, que o cravo vai afundar mais na neve. Imagina que você está parado, então isso aí afunda e se conforma ali, né? Uma superfície junta com a outra, elas conformam. E quando você está andando, você passa aqui, por mais que você tenha um atrito, você não vai juntar, não vai fazer essa fusão aí até o final. Eu vou procurar melhor, eu vou te falar em termos mais bonitos. Eu achei que essa resposta está bem vaga. Eu nunca tinha pensado em explicar isso. Aí na aula que vem eu trago para você, beleza? Ficou mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu anotar para não esquecer. Nenhuma dúvida? De boas. Então é isso, galera. Boa semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Passem bem. Vou compartilhar os slides. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês também, para fazer os exercícios que deu trabalho de preparar. E é nóis, galera. Boa semana. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aí para mim, me procura, beleza? Tamo junto.